Bom dia, primeiro ano. E aí, pessoal? Tudo bem aí? Vamos lá? Fechar nossa semana de aulas com redação. O nosso conteúdo da aula de hoje se encontra na página 140 do módulo de vocês. Coerência e coesão nos textos. Então vamos entender esses dois elementos. A coerência e a coesão no momento de produzir um texto. O que é isso? Vamos entender agora. Um bom texto dissertativo, quando vocês produzem um texto dissertativo, avaliação das atividades, é importante que ele tenha as seguintes características: clareza, correção, objetividade, uso preciso das palavras, estilo, estruturação, organização das ideias. São características que, juntamente com todas essas outras, formam um todo que qualifica o seu texto dissertativo. Sua produção é valorizada quando contém essas características e algumas outras, por isso tem ali, etc. Algumas vezes, para quem escreve o texto, essas características estão presentes, mas para quem lê, não. Como assim? Muitas vezes, você que está escrevendo, você está seguindo em sua mente uma linha de raciocínio em que o que você está escrevendo parece que está coerente, está de acordo, está correto. Porém, para quem lê, que não seguiu aquela mesma linha de pensamento, não está dentro de sua cabeça, parece que não faz sentido aquilo, certo? Então, o seu texto você precisa escrever pensando em quem vai ler. Mais do que fazer sentido para você, precisa fazer sentido para quem vai ler, para o corretor ou para o leitor do seu texto. E como é que eu resolvo isso? Como é que eu estabeleço essa diferença do texto estar bom para mim e não estar bom para os outros? É fazendo um bom uso da coerência e da coesão, que nós vamos entender agora o que é isso, o que é coerência e o que é coesão. A coerência é a relação lógica e harmônica entre as ideias, atos ou situações. Então a coerência vai até além do texto. Às vezes alguém fala assim, não entendi porque ele fez aquilo, parece que faltou coerência. O que é isso? Quer dizer que a pessoa agiu de uma forma que ela não fala, ou não agiu dessa vez de acordo com a outra situação em que ele agiu. Quer dizer que não teve harmonia entre suas ações. E no texto, a coerência é a lógica interna presente na dissertação. Quando tudo está de acordo, está concordando, mesmo você construindo vários parágrafos, você tendo a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, 4 parágrafos, quando você usa bem a coerência, todos aqueles parágrafos parecem que foram escritos pela mesma pessoa, que é a mesma mente, o mesmo ser humano que produziu toda aquela dissertação. Por quê? Porque ele fez bom uso da coerência, certo? Então você pode praticar a coerência dessa forma. Quando você lê os parágrafos de modo solto, você percebe que está de acordo um com o outro. Você não pode apresentar na sua introdução uma ideia e no seu desenvolvimento uma outra ideia. Por exemplo, como assim, professor? Dá um exemplo aí para eu entender o que é a falta de coerência. Falta de coerência é você pegar o seu desenvolvimento 1 e mostrar, por exemplo, que você é a favor da vacinação obrigatória para adolescentes. Aí no seu desenvolvimento 2, você já lança uma dúvida. Será que isso não é ditadura? Seria um ato de ditadura obrigar jovens, adolescentes, as pessoas a tomarem vacina? Então você não pode fazer isso. Isso é falta de coerência. Você precisa ter uma opinião, uma ideia lógica e estabelecer harmonia entre elas por fazer a concordância entre todas essas ideias suas através do bom uso da coerência. Então a coerência é essencial para que seu texto tenha harmonia e que leve o leitor a chegar à mesma conclusão que você chegou, convencendo ele de que a sua opinião é mais correta. E o que vem a ser a coesão? A coesão refere-se à correta utilização dos conectivos de sentido que ligam palavras, orações ou partes de um texto, criando um vínculo entre elas e organizando o texto. Então, o que é a coesão? Coesão é você saber usar o de, saber usar o para, saber usar o então, o entretanto, o portanto, o mais, o porém. Então, esses elementos que ligam palavras, orações, é o bom uso da coesão. Por exemplo, se você vai começar a sua conclusão, você vai terminar o seu texto. Como é que você pode começar? Será que você vai começar com porém? Será que você vai começar com o para? Ou será que seria bem melhor você começar com o portanto? Mostrando assim que você vai concluir o seu texto. Então, você fazer um bom uso desses elementos conectivos que relacionam palavras é importante para a coesão. Quando você vai apresentar uma oposição de ideia, como é que você coloca essa oposição?
Não seria legal você usar um porém, um entretanto, um no entanto, ou até mesmo mais. Então, quando você utiliza corretamente essas conjunções, você está fazendo um bom uso da coesão. Então, saber utilizar conjunção, preposições, conjunções e preposições são essenciais para fazer um bom uso da coesão. Então, ao lado da coerência, que é a harmonia lógica que percorre todo o seu texto, e da coesão, que é o bom uso da utilização dos elementos que ligam palavras, orações, frases, períodos, você vai ter um bom texto, porque esses elementos contribuem para que o seu texto seja claro, harmônico, objetivo, convincente e interessante para quem está fazendo a leitura daquela sua produção, certo? Então é uma coisa que vocês devem começar a praticar desde já. Atividade para casa, página 141 e 142, somente 2 páginas, tá bom, pessoal? Um ótimo final de semana para todos vocês. Que a idade de se vacinar, tenha atenção aí a como está o cronograma, converse com seus pais, tem que ir acompanhado, tome essa decisão e vá se vacinar, tá certo, gente? Tchau, tchau. Até a próxima semana.